Olá a todos. Hoje iremos apresentar uma pesquisa case sobre economia circular, conforme solicitado pelo professor Argemiro. A empresa que escolhemos foi a General Motors, também conhecida como GM. Nosso grupo é composto por mim, Paulo, a Mayara Amaral, a Sara Nigman, o Rafael Luna e o Júlio César e o Natan Amadio. Eu vou fazer uma breve introdução sobre a empresa, contando a sua história e como ela chegou onde está, sendo hoje uma das maiores montadoras de carro do planeta. A General Motors Corporation, também conhecida apenas como GM, é uma multinacional com sede em Detroit, nos Estados Unidos, cuja principal área de negócios é a produção de automóveis. A GM tem várias marcas em seu portfólio, entre as quais as 4 marcas originais de automóveis são a Buick, a Cadillac, a Chevrolet e a Pontiac, que foi desativada em 2010. Além da GMC, que fabrica exclusivamente caminhões, grandes vans ou carrinhos e caminhonetes. Toda essa estrutura operacional e industrial faz a GM a maior montadora de automóveis do mundo, empregando 252 mil trabalhadores até o ano de 2016. A empresa foi líder de vendas por 77 anos consecutivos, de 1931 a 2007. Ela fabrica carros e caminhões em 34 países diferentes e comercializa em cerca de 140. Em 2008, 8,35 milhões de unidades foram vendidas em todo o mundo, sobre suas diversas marcas. Agora falando um pouco sobre a General Motors no Brasil, conhecida como GMB, é a maior subsidiária da General Motors na América do Sul e a segunda maior operação fora dos Estados Unidos. A empresa foi fundada em 1925 e operava em casas alugadas, localizada no bairro histórico de Ipiranga, em São Paulo. Em 2015, completou 90 anos de operação no Brasil. Sempre utilizando a marca Chevrolet no país, a General Motors foi líder de vendas no mercado brasileiro entre 2015 e 2018. Agora, um pouco sobre a história de sua criação. Sua história começa em 1908, sendo na época de sua fundação a proprietária da empresa Buick. No ano seguinte, a GM adquiriu as marcas Cadillac, Oldsmobile, Pontiac e a Chevrolet, totalizando mais de 30 empresas até 1930. Em 1923, Alfred Sloan Jr. assumiu a presidência do grupo. Na altura, a empresa era responsável pela comercialização de 10% do mercado americano. Quando saiu, em 1956, a GM já era a maior montadora de automóveis do mundo. Na década de 1920, a GM comprou a empresa de carros Yellow Coach, que produzia os populares carros amarelos americanos. Nos anos de 1920 e 1930, a GM expandiu-se para a Europa, principalmente para a Alemanha, o que lhe valeu acusações, após o final da Segunda Guerra Mundial, de ter fabricado caminhões que contribuíram para a formação da frota militar nazista. No entanto, os negócios acabaram quando os Estados Unidos entraram na guerra contra a Alemanha em 1941. Durante a guerra, a GM converteu quase todas as suas fábricas para a construção de material bélico. Após o fim da guerra, a produção de automóveis da empresa cresceu muito, com uma série de novos modelos das diferentes marcas do grupo, melhorados por várias inovações técnicas e de design. Bom, vou falar um pouquinho sobre a logística da GM. A GM vê a logística como peça-chave, tendo em consideração que ela tem diversos centros logísticos ao redor do Brasil. E eu vou falar sobre alguns. O Porto de Rio Grande, por exemplo, ele serve como linha direta com a Argentina, onde passam praticamente quase todos os modelos que são produzidos aqui no Brasil. Para exportar outros mercados, a GM utiliza o Porto de Santos. E também tem um porto em Suape, que fica em Pernambuco, que ela facilita a distribuição do Chevrolet Agile, é um carro, nas regiões norte e nordeste daqui do Brasil. Os navios, eles passam do Porto de Rio Grande e depois eles seguem para o Porto de Suape, que fica no nordeste. Que fica em Pernambuco. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a transferência. Em fevereiro de 2012, a General Motors assinou um acordo para transferir a maior parte de suas operações logísticas na Europa, que fica na Rússia. Ela transferiu para a Jeffco,
A GEFCO ficou responsável por toda a logística europeia das subsidiárias da GM no continente, a Opel e a Vauxhall, bem como para suas marcas globais, a Chevrolet e o Cadillac. O acordo também implicou no fornecimento de materiais e peças para as fábricas europeias da GM e o seu centro de distribuição de peças, além do transporte dos veículos que saem das fábricas e vão direto para as concessionárias. A GM ela utiliza também da logística como diferencial competitivo. Porque parte estratégica da empresa oferece soluções end-to-end, ou seja, é um tipo de monitoramento que acompanha os motoristas ponto a ponto no sistema, disponibilizando ao cliente informações em tempo real. Ou seja, o cliente vai saber a que momento vai chegar suas peças, no dia, a hora, certinho, se ocorrer algum problema no transporte, sei lá, por exemplo, se furar um pneu, eles vão saber quanto tempo vai demorar para chegar, entendeu? Sempre para fazer tudo certinho. A Seva também é uma empresa que oferece serviços logísticos para a GM. Ela também fica responsável pelo global material de gestão, serviço e monitoramento do fluxo de mercadorias internacionais. E com esse tipo de serviço, tem muita agilidade e eficácia nas montagens, justamente por saber que horas vai chegar o material e tudo mais. Eu vou falar também um pouquinho da missão logística. A missão do Centro Logístico Chevrolet é assegurar a disponibilidade de peças em toda a rede, tendo como norte a satisfação dos clientes e a sustentabilidade do negócio através da excelência dos empregados, das parcerias e de processos seguros e robustos. Então, a GM ela visa integrar ainda mais a sustentabilidade ambiental em todos os aspectos das funções da cadeia de suprimentos dela. Então, assim, a meta corporativa da GM é ter 50% de conteúdo sustentável nos veículos deles até 2030. Então, para chegar nessa meta, eles usam umas submetas para que eles consigam isso. E nessas submetas tem, assim, o aumento do conteúdo sustentável nos veículos, aumento à embalagem sustentável, redução da pegada de carbono da cadeia de abastecimento, divulgação de emissões, logística sustentável. Então, tipo assim, isso tudo vai fazer com que a GM consiga, teoricamente, até 2030, ter 50% do conteúdo sustentável nos veículos. A GM também tem uma visão de zero acidentes, zero emissões e zero congestionamento. Então, isso fez com que eles alinhassem a lista de fornecedores deles, concentrando uma visibilidade maior na pegada da cadeia de suprimentos, na vibe assim da GM, né? E eles colocam grandes expectativas nos seus fornecedores para que eles tenham a mesma visão da GM, porque a GM ela quer buscar novas parcerias de acordo com a sua ética, né? Assim, não comprometendo os valores da empresa. Eles visam muito a sustentabilidade, como já foi dito, os direitos humanos. Eles não querem, obviamente, fornecedores que fazem trabalho escravo. Eu vi num site uma entrevista falando que eles tomam muito cuidado com isso, eles pesquisam bastante quem é que está fornecendo a matéria-prima para eles. E aqui, a fim de formalizar esses valores, foram criadas diversas políticas, entre elas o Código de Conduta do Fornecedor, a Política de Direitos Humanos e a Política de Minerais de Conflito. E aqui, a GM entende que o sucesso de longo prazo começa com o sistema de valores da empresa e uma abordagem baseada em princípios para fazer negócios. Então, a GM ela busca fornecedores que tenham a mesma pegada, a mesma vibe que ela, entendendo, né, de onde que é esse fornecedor, como que o produto dele é feito, por quem, para sempre manter o mesmo padrão de ética, tanto da GM quanto dos fornecedores. Então, a cadeia de suprimentos ela é responsável pelos métodos e sistemas operacionais que estão ligados aos produtos, sejam eles de forma indireta ou direta, como, por exemplo, atividade de compra, depósitos, inventários e tal. A cadeia de suprimentos na logística envolve operações mais específicas, voltadas assim só para a etapa logística, como, por exemplo, transporte, armazenagem, execução e tal.
Resumindo, ela é uma cadeia que envolve o gerenciamento dos produtos até quando eles alcançam o mercado, ou seja, até quando eles chegam ao consumidor, né? E das etapas da cadeia de suprimentos são as compras e aquisições, planejamento de fornecimento, planejamento de demanda, gestão de estoque, aprimoramento contínuo, fabricação e logística. O ASN é uma mensagem de intercâmbio eletrônico de dados, na qual a função é verificar que a mercadoria enviada pelo fornecedor coincide com a ordem de compra do distribuidor. Isso é convertido numa das mensagens mais relevantes nos setores como varejo e no setor automobilístico, embora possa ser usado em transações comerciais ou outros vários tipos de setores comerciais. O EDI faz referência a uma tecnologia que tem como principal objetivo viabilizar a comunicação entre sistemas de informações distintos, independentemente de quem os tenha desenvolvido. Bom, sendo assim, a boa relação entre os dois sistemas transforma o processo muito mais rápido, transforma também o atendimento ao cliente de uma qualidade muito grande. Também faz com que o cliente sempre confie na empresa, pois esse tipo de sistema previne o erro. Portanto, o custo na hora do envio acaba sendo menor. Ficou muito ruim. JIT, ou mais conhecido como Just in Time, é atender ao cliente interno ou externo no momento exato de sua necessidade, com as quantidades necessárias para a operação e produção, evitando-se assim a manutenção de maiores estoques. Milk Run significa literalmente corrida do leite. O método consiste em um transportador coletar em 2 ou mais fábricas sem cruzar caminho na rota. Retira o produto e em seguida entrega-o em uma empresa. Dessa forma, reduz os custos das mercadorias e aumenta a confiabilidade no percurso do transporte. O Kanban ele é um sistema de gestão de estoque que, em auxílio ao sistema Just-in-Time, procura manter um estoque mínimo para o funcionamento correto da linha de produção. Alinhado às ordens de produção, ele monitora o estoque do material necessário para atender o que foi encomendado, sem que falte material nem que sobre ele no final. O sistema Kanban garante que o produto encomendado seja produzido em sua quantidade correta, sem que haja falta do estoque, do material e do produto, o que contribui para a confiança do cliente de que a sua encomenda terá em estoque ou que, se não, ela será produzida. Com o controle do estoque necessário para a produção, o Kanban evita gargalos e a perda de tempo na produção, reduz os custos de manter um estoque fixo, já que, juntamente com o sistema Just-in-Time, ele só depende da compra de materiais e produção do que será usado, e flexibiliza também a planta logística da empresa. Como ele trabalha sem grandes estoques, o Kanban não dá margem para erros de produção, o que acaba cobrando uma atenção maior na produção e um foco maior na qualidade. Também conhecido como FIFO, ou primeiro que entra, primeiro que sai, o PEPS é um sistema de gestão de estoque que, como o próprio nome sugere, prioriza a saída do material em estoque por ordem de chegada. O PEPS facilita a gestão financeira da empresa em relação à precificação do produto. Como os produtos mais velhos são vendidos primeiro, quando há um aumento ou decréscimo no custo de fabricação do produto, a empresa tem tempo para repassar essa diferença para os produtos em estoque a serem vendidos. Além disso, o PEPS garante a qualidade do material comercializado, pois ele não envelhece e valida no estoque, para a qualidade do produto e confiança do cliente. E além disso, também garante um giro de estoque mais rápido e flexível.